Vamos abrir as nossas Bíblias, carta do apóstolo aos Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 18, e diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. O tema da nossa mensagem de hoje é a espiritualidade cristã e a plenitude do Espírito. Há alguns domingos nós abordamos exatamente esse tema, espiritualidade cristã e missões. Nós entendemos que nós, discípulos de Jesus, fomos convocados não para trazermos as pessoas à igreja somente, mas para irmos onde as pessoas estão. Jesus nunca disse que os pecadores procurariam a igreja, mas que a igreja fosse aos perdidos. Nós entendemos que esse ato de evangelização, de discipulado, é no dia a dia, é na vida, é na caminhada, é no caminho, ensina no caminho, ensina na caminhada. Olhamos para Jesus, que ensinou no caminhar diário, na convivência diária. E nós entendemos então que se não estivermos com uma espiritualidade saudável, com uma espiritualidade vibrante, contagiante, certamente teremos dificuldade em contagiar outros com as boas novas do Evangelho. Se não estivermos produzindo frutos que venham do próprio Cristo Jesus na nossa vida, vamos inevitavelmente oferecer frutos ruins para que outros provem, e não frutos bons para a glória do reino de Deus. Por isso precisamos falar sobre espiritualidade. Espiritualidade tem tudo a ver com a caminhada cristã. E quando nós falamos em espiritualidade, precisamos nos fazer algumas perguntas. Se temos fome e sede de Deus. Quando falamos em espiritualidade, não pensamos em usos e costumes, em rituais religiosos, pode ou não pode, deve ou não deve, faço ou não faço. Isso nada tem a ver com espiritualidade, não conduz a uma espiritualidade saudável, aliás, conduz a um aprisionamento que a religiosidade traz ao ser humano. Religiosidade aprisiona, mas espiritualidade não. Espiritualidade tem a ver com ter essa alma que ora como o salmista orou: Senhor, eu tenho sede de Ti. Espiritualidade tem a ver com esse alimentar-se diário de Deus, de Jesus, da pessoa de Jesus. Esse alimentar-se diário que vai desembocar em crescimento espiritual, que vai desembocar não em experiências, fenômenos extraordinários somente, mas em maturidade cristã, em maturidade enquanto discípulo, discípula do Senhor Jesus. Espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade, antes disso, mas tem a ver com profunda intimidade com Deus, busca contínua pela presença de Deus. Eugene Peterson, um dos grandes autores do nosso tempo, pastor, teólogo, homem que escreve sobre espiritualidade, ele diz algo fantástico. Ele diz que espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, espiritualidade cristã, nada mais é do que tirar os holofotes, tirar o foco de nós mesmos e voltar os holofotes, voltar o foco para outro, a saber, Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Espiritualidade tem a ver com isso, com esse se alimentar-se diário de Deus, com esse estar diariamente em Deus, de tal forma que eu diminua e as pessoas ao olhar para mim não me vejam mais, mas que vejam Cristo em minha vida. Tem a ver com esse buscar constantemente a Deus com alma sedenta, para que Deus domine a minha vida, governe a minha vida, o meu pensar, o meu falar, o meu viver, o meu agir, para que Cristo entre e esteja em casa, como cantamos aqui, para que Ele governe todo o nosso ser, o nosso pensar, todo o nosso agir. A espiritualidade saudável nos livra da maldição da superficialidade. Há um grande problema nos nossos dias, chamado superficialidade. Tudo é muito fast food, tudo é muito descartável, desde um carro, a uma casa, a um móvel, a um
sei lá, um bem de consumo qualquer. Isso também às vezes é transferido para a nossa espiritualidade. Nós vivemos no tempo da superficialidade, e a superficialidade é uma maldição que diz respeito à vida cristã, porque a superficialidade não permite que você produza frutos para o reino de Deus. A superficialidade é contraproducente para o reino, porque uma espiritualidade superficial não gera em mim um sentimento de pertença, de compromisso, de entrega, de desejo de estar com Cristo dia a dia. E nós, infelizmente, vivemos no tempo da superficialidade, da adesão religiosa, de templos lotados com pessoas cheias de corações vazios, de templos apinhados de pessoas com a mente vazia de Deus, com a alma sedenta de Deus. Superficialidade. Richard Foster, um mestre que escreve sobre a espiritualidade, há um irmão na igreja que estava lendo material sobre ele, me passou o material há algum tempo, diz algo fantástico. Quando a gente pensa em espiritualidade cristã, a ideia é sair da superfície e mergulhar na profundidade, num lugar mais profundo, um relacionamento profundo com Deus, marcado pelo conhecimento, não só pelo conhecer, mas pelo ser conhecido de Deus, por conhecer a voz de Deus, estarmos num lugar dia a dia onde a gente ouça a voz do bom pastor, onde o bom pastor fale conosco e que nós saibamos falar com Ele. Precisamos de uma espiritualidade saudável, contagiante, vibrante, porque a grande pergunta é: como eu vou contagiar outros se a minha espiritualidade é doente? Como vou compartilhar Cristo com entusiasmo se o entusiasmo esfriou no meu coração? Como vou ser voz de Deus se não ouço a voz de Deus? Como vou proferir a palavra de Deus como chamas de fogo se o fogo do Espírito já se apagou no meu coração, se o zelo se consumiu no meu coração, se a minha vida espiritual, bem aos moldes do que próprio Jesus se dirige dizendo aos crentes de Éfeso, se o primeiro amor já esfriou, acabou. Se a minha vida cristã se limitou à superficialidade, se eu estou boiando na superficialidade, espiritualidade saudável é essencial para que a gente viva discipulado, para que a gente viva a igreja, para que a gente viva o reino de Deus, para que a gente de fato e de verdade não sejamos apenas frequentadores de um culto, mas sal da terra, luz do mundo, pessoas que marquem de forma positiva com a presença do próprio Cristo o mundo na qual estão inseridos. E esse texto tem tudo a ver com essa questão de espiritualidade, porque espiritualidade só é possível pelo Espírito. Uma espiritualidade vibrante não é produzida pela própria igreja. Pode passar o próximo. Uma espiritualidade vibrante não é produzida por nós mesmos, por esforço humano, esmero humano, pela teologia correta, pelo modo de adorar correto. Não. Uma espiritualidade contagiante tem tudo a ver com plenitude do Espírito, com uma vida na presença do Espírito, com uma vida abundante do Espírito Santo. E é isso que Paulo vai falar para nós nesse texto. E eu quero falar então um pouco desse texto, o que Paulo nos ensina sobre espiritualidade, sobre a plenitude do Espírito, essencial para uma espiritualidade contagiante, para uma espiritualidade saudável. O contexto desse texto é muito simples. Paulo escreve essa carta da prisão. Havia passado alguns anos naquela comunidade e agora ele estava na prisão. E após receber algumas notícias da prisão e receber também notícias daqueles irmãos que estavam preocupados com o apóstolo, ele escreve uma outra carta orientando a comunidade, a igreja, de como deveria caminhar na sua ausência, de como deveria caminhar em meio a todos os acontecimentos que estavam ao redor, as tribulações, as perseguições, as dificuldades, visto que a cidade de Éfeso é um lugar hostil à fé cristã, um dos grandes centros do culto ao imperador, por exemplo. Ser cristão na cidade de Éfeso não era status, era algo perigoso, era algo que precisava de compromisso, que demandava uma entrega muito verdadeira. Éfeso era uma cidade conhecida pelo seu templo, das suas prostitutas cultuais, um lugar de abominação, um lugar completamente estranho ao que era ser cristão. E Paulo então escreve para animar esses irmãos, orientar esses irmãos. E o texto que nós lemos está no contexto das explicações, da explanação que Paulo faz de como deveriam viver aqueles que estão
em Cristo Jesus. E Paulo trabalha isso já logo no começo do capítulo 4. Ele começa no capítulo 4, prossegue todo o capítulo 4, todo o capítulo 5, até concluir no final do capítulo 5 e passa pelo texto que nós lemos. Paulo vai dizer, Efésios 4, 22, que aqueles que estão em Cristo se despojaram do velho homem. Aquele que está em Cristo agora, ele, como quem troca de roupa, após chegar em casa, depois de um dia de trabalho, suado, sujo, tira aquela roupa e se veste de algo novo, do novo homem, a nova criatura, feita em Cristo Jesus, proporcionada em Cristo Jesus. E agora esse novo homem que está em Cristo Jesus vai viver diferente. É isso que Paulo começa a ensinar no capítulo 4 e passa pelo capítulo 4 e pelo capítulo 5. Ele diz, por exemplo, que esse homem que está revestido em Cristo Jesus, ele não fala mais a mentira. Mas não é só falar a mentira, agora ele deve falar a verdade. Esse homem que está em Cristo Jesus tem uma vida diferente. Esse homem que se despiu do velho e se vestiu do novo, se revestiu de Cristo Jesus, não basta mais agora não roubar, ele não basta não ser ladrão mais, mas agora ele trabalha, diz o texto, para socorrer aquele que porventura padece necessidade. Ele tem uma vida diferente, de atitudes diferentes, de um comportamento diferente. Ele diz no verso 29, por exemplo, aquele que se despiu e se vestiu de Cristo, agora não é aquele que apenas não diz mais palavras torpes, palavras indignas, mas ele é aquele que está pronto para falar aquilo que abençoa. A vida dele é diferente, a sua conduta é diferente. E aí, meus irmãos, para viver essa nova vida, só há uma possibilidade de vivermos essa nova vida, pelo poder do Espírito. Ninguém vive nova vida por si mesmo. Ninguém consegue viver nova vida em Cristo Jesus por mérito próprio, por esforço próprio, por natureza própria, por iniciativa própria, pelo Espírito. E aí Paulo vai dizer, olha, vocês precisam estar cheios do Espírito, para não mentir, para não roubar, para ter uma nova vida, para viver diferente, para ter um modo de vida diferente, abençoador, transformador. Vocês vão precisar de algo, vocês vão precisar do Espírito. Então se encham do Espírito, falando entre vós, orando, busquem o Espírito. E aí a gente aprende algumas coisas olhando para esse texto maravilhoso. Primeira coisa, a plenitude do Espírito é uma ordem. Interessante, o apóstolo Paulo não está dando um conselho, o apóstolo Paulo não está dando uma opinião, não está fazendo um pedido, nem dando uma sugestão, ele está dando uma ordem. Enchei-vos. É um imperativo, enchei-vos, ou seja, no contexto do que Paulo está falando, não ser cheio do Espírito Santo é tão pecado quanto a dissolução causada pela embriaguez, ou tão pecado quanto qualquer outra coisa que me afaste da vontade de Deus. Não viver uma plenitude do Espírito é contrariar um mandamento de Deus, uma ordem de Deus, um modelo de vida que Deus nos chama a vivermos. Enchei-vos do Espírito. Ordem de Deus, projeto de Deus para a nossa vida. Tão pecado quanto a avareza, não ter uma vida cheia do Espírito é tão pecado quanto a maledicência, quanto a fornicação, quanto o adultério, quanto aquele que rouba, quanto aquele que mente, quanto aquele que mata. Pecado é pecado, não tem pecado maior, pecado mais grave, menos grave. Interessante, quando eu li esse texto e pensava algumas coisas, nós nunca vimos ninguém ser disciplinado na igreja porque não está cheio do Espírito Santo. Se você já viu, compartilhe o caso comigo. A gente disciplina um jovem, fornicou. Como o presbítero ficou sabendo, o presbítero contou no conselho, vai chamar lá na frente, vai fazer aquele... às vezes nem é para curar, para tratar, para reabilitar, mas é para expor lá na frente, Você pecou, pecador miserável, vai ficar tantos meses no banco, vai ficar... Adulterou, então Deus me livre, vai disciplinar e se possível queimar na fogueira. Se tiver espaço para fazer uma fogueira no pátio da igreja, vai fazer e vai queimar na fogueira. Se for o oficial da igreja, muito pior ainda. Se for o pastor, Deus me livre. Não tem perdão, é pecado sem perdão. Meu Deus do céu, a gente disciplina por tantas coisas, mas eu nunca vi ninguém ser chamado no conselho e falar, irmão, estamos te chamando aqui porque você está na carne, está feio, você não ama, você não perdoa, você não é misericordioso, você não é bondoso, você não consegue dar uma esmola, você não consegue orar, você está ríspido, você está seco, você está árido. Paulo vai nos dizer aqui que não viver a plenitude do Espírito
é desagradar a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você viva cheio do Espírito, que a igreja viva cheia do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é uma opção dada por Deus, é uma ordem, é um mandamento, não mera possibilidade. O desejo de Deus é que nós vivamos em plenitude, que você esteja cheio do Espírito Santo. Billy Graham fala algo extraordinário. Ele diz o seguinte: todos os cristãos devem ser cheios do Espírito Santo. Qualquer coisa menos que isso é só parte do plano de Deus para a nossa vida. Deus quer a plenitude do Espírito para a nossa vida. Deus quer habitar conosco, Deus quer caminhar conosco, Deus quer ser morador permanente, de tal forma a controlar a nossa vida, a governar a nossa vida, a direcionar a nossa vida, a se tornar íntimo na nossa caminhada. Por isso Deus é tão insistente: enchei-vos, enchei-vos. E eu temo que em algum momento da nossa caminhada a gente deixe de se preocupar com isso, de nos enchermos do Espírito. Nos enchemos de tanta coisa, de tantas formas, de tantas maneiras, mas não nos enchemos do Espírito e vivemos uma vida apática, sem força. Não ter a plenitude do Espírito, não viver a plenitude do Espírito, resulta numa espiritualidade doente, apática, sem reação, sem ação. É uma coisa ser habitada pelo Espírito, outra bem diferente é transbordar do Espírito, ser cheio do Espírito Santo em todos os espaços da nossa vida, do nosso coração. Quando a Bíblia fala em plenitude do Espírito, ela está se referindo a uma vida controlada, dominada pela presença, pelo poder do Espírito. Quando a Bíblia fala em plenitude do Espírito, irmãos, ela está falando tão somente de que não existe no nosso coração nenhum quarto secreto no qual o Espírito não seja bem-vindo para habitar, para governar, para residir, para presidir. Plenitude do Espírito. De forma que quando eu vejo a gente cantando músicas como essa, isso é muito sério, né? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. A gente talvez não tenha noção do que a gente está cantando, da profundidade do que nós estamos pedindo a Deus, dando autorização a Deus para fazer. Senhor, entre aspas, né? Tudo é de Deus, Deus não precisa da nossa autorização, mas nós declaramos, é como um convite a Deus: Senhor, aqui o Senhor é bem-vindo, toma essa casa e enche essa casa. É como você receber alguém na sua casa, entregar a chave e falar assim: olha, está aqui, mas você não é só hóspede, agora você é o dono. Muda toda a casa, põe os móveis onde você quiser, tira a televisão, guarda, põe a mesa para cá, tira essa sala, monta quarto, tira o quarto, monta a sala. Dizer que o Espírito é bem-vindo é isso, é dar essa total liberdade para que Deus trabalhe em nós como quer, da forma que quer, segundo a sua santa vontade. Por isso Paulo vai insistir: enchei-vos, enchei-vos. Qualquer coisa menos do que isso é abaixo do propósito de Deus. Qualquer coisa que vai diferir disso é menos do que o projeto de Deus para a nossa vida. Se o selo do Espírito é a verdade mais importante, porque ser selado pelo Espírito diz que nós estamos em Cristo, morremos e ressuscitamos com Cristo, estamos selados para o grande dia da redenção final. A plenitude do Espírito é a coisa mais importante que diz respeito à vida do cristão. Esse é o projeto de Deus para nós. Quando Paulo traz esse versículo: não vos embriagueis com vinho, mas com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Alguns estudiosos dizem que provavelmente ele tem na mente o culto, um contraste entre o culto pagão oferecido ao deus Dionísio, no qual as pessoas celebravam com vinho, com muito vinho, porque a ideia, quanto mais vinho, maior era o transe, e muito mais prolongado era o transe naqueles cultos. E a vida cristã não é assim. A vida cristã exige, demanda decisão consciente, demanda adesão consciente, demanda renúncia consciente, muito diferente daquele transe da embriaguez dos templos que estavam espalhados pela cidade de Éfeso. A vida do Espírito não é aquilo, não é uma decisão não pensada, é algo pensado, é algo que eu tomo uma decisão muito consciente, firme: Senhor, eu quero plenitude para a minha vida. Interessante que nessa comparação que Paulo faz, embriaguez e vida no Espírito, há um contraste aqui de figuras e há uma comparação extraordinária que Paulo faz. Na embriaguez eu perco todos os meus sentidos e o que eu faço é dirigido pela minha embriaguez do momento, as minhas atitudes, as minhas ações, reações. E aqui há um encontro nesse ponto de comparação, senão não tinha sentido Paulo fazer essa comparação. Paulo vai dizer que quando nós estamos cheios do Espírito, eu não sou mais o dono da minha vida, mas as minhas ações são governadas pelo Espírito. A semelhança daquele que está governado por o que quer que seja, quando eu tenho a plenitude do Espírito, Deus governa a minha vida. Deus governa o meu falar, Deus governa o meu pensar,
Deus governa o meu agir, Deus governa o meu modo de ser, o meu modo de tratar as pessoas, o meu modo de tratar o meio ambiente, o meu modo de me relacionar com a vida. Por isso ele diz, enchei-vos do Espírito. Segunda coisa que esse texto diz para nós: a busca pela plenitude deve ser contínua. Muito interessante, o verbo enchei-vos, usado no texto, está no original, no presente contínuo, indica a continuidade de uma ação. Nós podíamos traduzir de uma outra forma da seguinte maneira: enchei-vos continuamente do Espírito. Ou seja, meu irmão, devemos ser cheios do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. Isso é muito importante para nós, muito significativo, porque nós temos o péssimo hábito de vivermos das experiências do passado. Eu tive uma experiência com Jesus, como o dia que eu me converti, eu tive uma experiência com o Espírito Santo. E quando foi isso, irmão? Orando ontem à noite no seu quarto? Não. Em 1965, quando eu fui no encontro do SAS, não, da SAS era das senhoras, né? Quem que era em 1965? Varonis. Quando eu fui no encontro dos varonis em 1965, e de repente a gente percebe que nós estamos vivendo, no que diz respeito a experiências com Deus, do passado. E quem vive de passado é? Museu. A igreja não vive de passado, porque a igreja tem desafios novos diante de si todos os dias. A igreja mata um leão por dia. A igreja vai ao mundo todos os dias. A igreja é sal da terra, a luz do mundo todos os dias. A igreja, meus irmãos, foi colocada e enviada ao mundo para saquear o inferno todos os dias, para fazer diferença na vida daqueles que estão ao nosso redor todos os dias. Por isso é contínuo. A experiência de ontem não serve para hoje. O enchimento de ontem não serve para hoje. É todo dia. Enchei-vos continuamente. Como o maná do céu, era para o dia. Se recolhesse a mais, o que acontecia? Apodrecia. Mas se recolhesse a mais, não servia para o outro dia. Criava-se bichos, larvas, ficava impróprio. Enchei-vos todos os dias. Experiência para todo momento, para toda hora. Todo dia precisamos buscar um novo enchimento, porque todos os dias você vai ter desafio diante de você, todos os dias você vai ser testado, provado pelo mundo que nos incompreende, que nos persegue, que até nos odeia. Por isso ele diz, enchei-vos continuamente. Não pode ser só para o dia do batismo, para o dia daquele encontro com Cristo, é todo dia, toda hora. Espiritualidade saudável tem a ver, por isso espiritualidade vibrante tem a ver com essa busca diária. Precisa ser para todo dia, para todo momento, para toda hora. Interessante, quando Paulo chegou em Éfeso, se você bem se lembra disso, Atos capítulo 18, 19 e 20, o ingresso dele na cidade de Éfeso foi extraordinário. Foi em poucos momentos, Paulo teve tanto êxito, tanto sucesso, quanto o ingresso dele na cidade de Éfeso. Lá em Éfeso ele começou a pregar, ele, a sua comitiva missionária, apostólica, e as pessoas se converteram. E interessante, o texto diz que ele encontra um grupo de discípulos de João Batista, e ele fala assim, olha, vocês foram batizados com o Espírito Santo? E ele responde assim, Espírito Santo, a gente nem sabe que tem Espírito Santo. A gente está nem sabendo que tem isso. A gente saiu de Jerusalém já há tanto tempo, tem isso. E o texto diz que Paulo ora com eles e o Espírito Santo desce sobre a vida deles, e as pessoas se convertiam, e as pessoas se quebrantavam, e as pessoas se entregavam a Cristo. E quando a gente lê o capítulo 18 e 19 do livro de Atos, nós temos a nítida impressão que há um grande mover do Espírito naquela cidade. Arrependimento, quebrantamento, endemoniados sendo libertos, feiticeiros se convertendo, pessoas se arrependendo aos pés de Jesus. Mas 5 anos depois, Paulo escreve dizendo, olha, aquelas experiências, é como se Paulo dissesse, olha, quando nós estivemos aí, o Espírito Santo fez muita coisa, mas foi há 5 anos, enchei-vos agora. Agora, foi muito bom o que aconteceu quando eu estive há 5 anos atrás, mas e agora? Enchei-vos continuamente do Espírito. A nossa busca é contínua pela presença do Espírito, por essa abundância do Espírito no nosso viver. Terceira coisa que esse texto nos faz pensar: a busca, o encher-se, é pelo Espírito. Mas, pastor, isso é muito óbvio, mas às vezes a gente tropeça no óbvio. E deixa eu explicar por quê. Interessante, quando a gente fala assim, enchei-vos do Espírito, muita gente faz a seguinte ideia na sua mente: se imagina como um vaso, um jarro,
E Deus está derramando, né, o Espírito Santo como se fosse um líquido, né? E vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, como um tanque do carro, né? Médio, meio tanque, um terço, meio tanque, opa, vai enchendo, né? Vai enchendo, está cheio, né? Interessante, o que é o Espírito? Muita gente faz uma confusão tremenda no que é o Espírito. Espírito Santo não é um líquido que Deus derrama na nossa vida. O Espírito Santo não é um sopro que alguém dá na nossa orelha para a gente cair no chão. Isso não é Espírito Santo também. Sabe-se lá o que é isso, que derruba as pessoas, mas não é Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma descarga elétrica. O Espírito Santo não é uma rajada de poder que Deus manda do céu, né? Pá! Está cheio de Espírito Santo agora, vai brilhar no escuro, né? Não é isso. O Espírito Santo não é transe. O Espírito Santo não é um gás. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, meu irmão. Ele é o próprio Deus, ele tem vida, é a própria pessoa santa do nosso Deus. Não é um poder impessoal. E porque muitas pessoas pensam o Espírito Santo como um poder impessoal. Porque se ele é só um poder impessoal, ele não é Deus, então eu posso manipulá-lo. E aí, se eu estiver cheio de Espírito Santo, eu estou acima dos outros. Se ele não é Deus, ele é só um poder impessoal, então eu posso brincar com ele, eu posso jogar com ele, eu posso negociar com ele, eu posso dominá-lo. E o que Paulo diz é o contrário. O domínio do Espírito faz com que eu me submeta a Deus e não o Espírito de Deus se submeta a mim. Pensar o Espírito Santo como algo impessoal é um grande erro bíblico teológico. Ele é o próprio Deus e eu me submeto a ele. Na medida em que eu me esvazio de mim mesmo, me encho do Espírito Santo, a minha vontade vai desaparecendo. Na medida em que eu me esvazio de mim mesmo e a plenitude do Espírito Santo acontece em mim, a minha vontade já não está mais em voga, a minha vontade já não é a mais a soberana, o meu querer já não é o mais importante, a minha vida já não é o mais importante, mas é o querer de Deus, a vida de Deus, a vontade de Deus, o caminho de Deus, o projeto de Deus, o reino de Deus. Enchei-vos do Espírito. E o resultado, o texto termina de uma forma muito gloriosa. Buscai a plenitude, menos do que isso não é o projeto de Deus, é uma busca contínua. Enchei-vos continuamente, enchei-vos do Espírito, não de um poder mágico, impessoal, que eu domino, controlo, coloco a meu serviço, mas encher do Espírito é estar próximo, é submisso à pessoa do próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade. E o que isso produz? Paulo vai dizer, e isso tem muito a ver com a espiritualidade, porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, isso se evidencia no nosso jeito de vida. E isso fica claro no texto. Olha o verso 18. Para a gente retomar o raciocínio. E não vos embriagueis com vinho, no qual a dissolução. Ótimo, a gente já entendeu. Mas enchei-vos do Espírito. Ótimo. O Espírito precisa governar a minha vida, meu falar, meu viver, meu agir. Falando como? Falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora o verso 21. E o que? Vamos ler juntos? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu me sujeitar ao seu Milton? É ruim. Quem é o seu Milton? Imagina. De vez em quando ele toca bem, de vez em quando. E esse dia eu defendi o senhor, viu, senhor Milton? Alguém falou assim, senhor Milton, não, senhor, desses 3 anos que eu estou aqui na igreja, ele melhorou pra caramba. Falei, tá tocando muito bem, dá uma bênção. E eu disse, imagina. Eu me submeteu ao João, imagina. O João fala que pesca um peixe de 10 metros, mas não pega nenhuma varilha. Eu me submeteu ao Alonso, imagina. Daí quando eu estou cheio do Espírito Santo, isso desaparece da minha vida. Eu me subjugo ao meu irmão, ou seja, eu considero o meu irmão superior a mim mesmo. Mas eu só faço isso quando eu diminuo, o Espírito cresce em mim. Quando eu me encho do Espírito, eu perdoo o meu irmão. Quando eu me encho do Espírito, eu sou solidário ao meu irmão. Quando eu me encho do Espírito, eu não rodopio no corredor da igreja, tentando expressar ou encher do Espírito numa vida de experiências estáticas somente. Mas estar cheio do Espírito Santo é tão somente ter um coração quebrantado, ensinável, pastoreável, é ter uma vida, meus irmãos, cheio de amor, de paz, de bondade, longanimidade, de domínio próprio, porque esse é o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Uma vida onde o amor está presente, onde a bondade está presente, onde o domínio próprio está presente. Eu não falo o que quero falar, porque o Espírito não me permite falar. Eu não trato o outro como quero tratar, porque o Espírito não me permite tratar. Vida cheia do Espírito.
E aí eu sou obrigado a concluir que a minha própria sequidão, às vezes, em relação ao meu irmão, não é falta do Espírito de Deus na minha vida. Não é falta de igreja. Igreja a gente tem um monte. Não é falta de culto. Culto eu já assisti 500 mil cultos, sendo bem exagerado. É falta do Espírito de Deus. Quando eu não estou cheio do Espírito de Deus, eu me encho das pessoas. Me permita esse trocadilho. Quando eu não estou cheio do Espírito de Deus, eu me encho dos trabalhos da minha igreja. E quando eu não estou cheio do Espírito de Deus, eu me encho da minha própria agenda, eu me encho de mim mesmo em relação ao senhorio da minha vida, eu me encho da minha religiosidade, eu me encho de tudo que é outra coisa, menos do Espírito de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe a pensar a nossa espiritualidade, a pensar a nossa vida com Deus. Se você está na superficialidade, meu irmão, sai correndo. Deus te ama para uma vida de relacionamento íntimo, profundo, contínuo. Se a gente está cheio de nós mesmos, dobre os joelhos, ora o Senhor, diga: Senhor, eu quero diminuir para que o Senhor cresça em mim. Não é? Se nós paramos de sentir o amor queimar no coração em relação à obra, dobre os joelhos desesperadamente: Senhor, põe o teu Espírito em mim, Pai. Que o teu Espírito governe cada canto desse coração teimoso, Senhor. Que o teu Espírito governe cada canto dessa boca teimosa, Senhor. Que o teu Espírito governe cada canto desse pensamento rebelde a Ti, Senhor. Comanda a nossa espiritualidade. Interessante que, no que diz respeito à espiritualidade, às vezes nós terceirizamos, né? A minha espiritualidade depende do outro. Então, depende da música bonita que eu ouvi na igreja, depende da boa aula da escola dominical que o pastor deu, que o presbítero deu, que a diaconisa ministrou, depende do curso que o seminarista trouxe. Às vezes, quando não há terceirização, há omissão, né? Eu quero ter uma espiritualidade saudável me alimentando de culto dominical, e se alimentando de culto dominical, meu irmão, você vai ser um cristão doente. Doente em todos os sentidos possíveis, porque você vai se auto-justificar com a religião, mas de repente vai estar vazio no coração. A espiritualidade contagiante, vibrante. Nós não vamos fazer discípulos se a nossa espiritualidade não for contagiante. Eu quero concluir, me permita dizer isso. Eu tenho um exemplo de espiritualidade contagiante na Bíblia que não é de nenhum grande apóstolo, de nenhum grande discípulo, não é de Paulo, não é de Pedro, não é desses camaradas que ressuscitaram mortos. É maravilhoso ler na Bíblia, né? Os discípulos entrando lá no templo, o coxo pedindo esmola, que coisa, né? E os caras olhavam e falavam assim: ó, a gente não tem esmola não, mas o que a gente tem, a gente te dá, em nome de Jesus, levanta e anda. E o cara levantar e sair andando, que coisa gloriosa. Já pensou? Eu não sei se eu teria essa fé não. Falar: meu filho levanta e anda. Não sei. Mas não é esse o meu exemplo de espiritualidade contagiante. Meu exemplo de espiritualidade contagiante é Barnabé. A gente canta aqui, né? Era Barnabé, seu nome, natural não sei da onde, fazia não sei o que, não sei o que, não sei da onde. Também não é Barnabé, também não é Tiago, não é Davi, não é Salomão, não é Ezequiel, Jeremias, Daniel. Eu tenho comigo um grande exemplo de espiritualidade contagiante, é a mulher samaritana, naquele encontro com Jesus no poço de Jacó. Lembra aquele texto? Eu não me lembro o endereço agora, mas sei que você sabe o texto que eu estou falando. Jesus aborda a mulher, lembra? E ela fala: ai meu, não sei se eu posso falar. Ele pede água, né? Ela: me dá água, não sei se eu posso te dar água. Não, me dá água. E ela vai conversando com ele, e a conversa vai, né? Olha, eu não sei, eu sou uma mulher meio tribulada, eu tive tantos maridos, e esse que eu tenho agora também não é o meu. Você fala: eu estou sabendo, minha filha, sei de tudo, né? Jesus, a gente não esconde nada. E desenrola toda aquela conversa. E olha, se você soubesse quem é esse que está aqui, essa água que você vai tirar do poço de Jacó, você considerava isso aí fichinha, porque essa água vai te dar sede, mas eu vou te dar uma água, e eu sou essa água que vai preencher todo o teu vazio existencial. E se você beber de mim, você nunca mais vai ter sede, vazio no coração. E aí, o que acontece no texto, na sequência? Ela vai para onde? Ela vai para os seus, e ela chega lá, isso é espiritualidade contagiante. Eu fico imaginando como uma mulher que era mal vista, porque já estava, sei lá, no 50º, sei lá quantos maridos, o que ela tinha não era o dela, então suponho que fosse marido de outra, então talvez não era benquista, não era bem-vinda, mas ela convence mulher, olha só, mulher, então a palavra dela não era colocada em pé de igualdade com a palavra de um homem, samaritana, falando com outros homens, uma situação completamente desfavorável, mas ela fala de uma tal forma que todo mundo pega e vai lá ver quem é Jesus. O texto diz que
que muitos da aldeia dela se converteram. Eu tenho certeza extraordinária que ela não chegou lá e falou assim: ô gente, eu estava lá naquele posto lá que o tal do pai Jacó abriu, e tem um cara lá chamado Jesus. Se você tiver um tempinho, dá um pulo lá, porque parece que é um cara bom. Eu não sei não. Eu acho que ninguém teria ido. Eu tenho a impressão que ela compartilha com uma tal, vocês precisam ver. Eu não sei quem ele é, eu não sei de onde ele vem, eu não sei nada sobre ele, mas eu sei que enquanto ele falava, o meu coração ardia e eu me encontrei com ele, a minha vida foi transformada. Vocês precisam se encontrar com ele. Eu não sei nem falar o que ele falou para mim, mas se vocês forem lá e ouvir o que ele tem para falar, vocês vão entender o que eu estou falando. E eu entendo que só pode ter sido de uma forma muito contagiante, porque mobilizou as pessoas a saírem do seu lugar, dar ouvidos a uma prostituta, uma mulher indigna, e ir ao encontro de Jesus. Eu entendo que quando a nossa espiritualidade é contagiante, o nosso convite é recusável. As pessoas ficam curiosas para saber quem é o Jesus que deu água para esse cara chamado Alonso, porque ele fala com tanto amor no coração. Ele fala de uma forma como se a vida dele dependesse disso, como se tivesse esse encontro com esse tal de Jesus Cristo de Nazaré, tivesse sido o dia mais extraordinário da história da existência dele, e eu preciso saber quem é esse Jesus. Espiritualidade contagiante. Que a sua espiritualidade seja contagiante, para que as pessoas tenham sede de beber dessa água que você bebeu, da chamada Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. E quando a gente cantar, Espírito Santo seja bem-vindo aqui, reflita no que a gente canta, né? Se não for verdade na nossa vida, é melhor não cantar. Que seja verdade na nossa vida. É uma oração de coração, de vida, de prática. Seja bem-vindo, Espírito Santo, para reinar na minha vida em nome de Jesus. Amém.